Olá a todos e todas, meu nome é Michele Simões, sou estudante de licenciatura em Química e Física na Faculdade de Educação da Universidade de Campinas, também sou militante no Coletivo Juntos, e hoje eu estou vindo aqui conversar com vocês sobre a reforma administrativa do Bolsonaro e do Paulo Guedes, que para mim, como alguém que sonha um dia em ser professora, tem tirado bastante o sono. Essa reforma, como outras, né, que já viram antes delas, como a reforma trabalhista, a reforma da Previdência, ela aparece com uma narrativa que supõe que se a gente não tomar essa medida, o caos vai ser instaurado. E que é a única forma, é quase uma solução mágica para a gente superar a crise grave econômica que a gente está vivendo no nosso país. A gente sabe, porém, que a crise econômica que a gente está vivendo é uma crise mais profunda, uma crise estrutural, uma crise que inclusive antecede a própria pandemia do coronavírus, antecede talvez até os conflitos políticos que a gente está vivendo no nosso país. É uma crise que não foi resolvida desde 2008 e que alguns setores, em especial os mais ricos, aqueles que têm vínculos diretos e dependências diretas de banqueiros, de grandes empresários, de bilionários do nosso país e do mundo, esses setores defendem que a partir dessas reformas austeras de cortes e de precarização de empregos, de condições de direitos, essas vão ser as respostas para que a economia retorne a girar. Sendo que, na verdade, o que eles de fato estão fazendo é defender seus próprios interesses e garantir que suas taxas de lucro não caiam, mesmo em um momento em que a gente está vendo uma grave crise desse país. Mas se alguns seguem ganhando muito, significa que se a gente está em crise, muitos acabam ganhando muito menos. E é nesse sentido que essa reforma vai. É uma reforma que se diz combater privilégios, mas não altera em nenhuma vírgula o direito do grande escalão do Estado, dos militares, do judiciário, dos políticos, que muitas vezes inclusive ganham acima do teto e que têm benefícios exclusivos para suas categorias, para suas carreiras, que nenhum outro servidor tem. A maioria dos servidores públicos, e isso é uma coisa que ninguém fala que defende essa reforma, na verdade são aqueles que estão atendendo diretamente a população brasileira nas suas cidades, nos hospitais, nas escolas, na assistência social. São esses os servidores que, inclusive, deixam muito explícito essa reforma que pretende diretamente atingir. Eles, para evitarem que se gere uma grande comoção e mobilização, não pretendem mexer naqueles que já estão servindo, mas em pessoas que, como eu, que ainda não prestaram concurso público, mas sonham em fazê-lo em algum dia, terem que passar por novas condições de trabalho, condições muito mais precárias, condições sem perspectiva de mudança de carreira, sem estabilidade no emprego, que foi uma conquista, uma das mais importantes na Constituição de 88 para os servidores públicos. E esse tipo de mudança, de alteração, em especial quanto ao critério do concurso público não ser o final para definir quem vai entrar ou não, e o critério de demissão ser permitido, não se ter mais a estabilidade para servidores públicos, esses dois critérios, na verdade, podem ser extremamente apropriados por interesses políticos, interesses de corrupção, interesses que envolvem diretamente o controle ideológico, político e democrático dentro das escolas, liberdade de cátedra de professores, por exemplo, dentro das salas de aula. Tudo isso pode simplesmente mudar da noite para o dia com uma reforma que ataca não só o direito dos servidores e, consequentemente, enfim, precarizando seus servidores, também precariza os serviços, precariza o Estado, os serviços públicos de conjunto e favorece, assim, a privatização, a terceirização, o desmonte dos serviços que nessa pandemia em especial a gente viu que são fundamentais para a nossa sociedade. O que seria de nós se não tivesse sido os bravos lutadores do SUS que, enfim, tiveram aí de enfrentar momentos e ainda estão enfrentando momentos muito tristes em seu trabalho. Eu não acredito num país
em que esses servidores, que os professores que já são precarizados e não ganham salários justos, outros servidores das escolas, merendeiras, assessores, os assistentes sociais que trabalham em situações de vulnerabilidade com famílias nas periferias, eu não aceito, eu não posso aceitar que esse seja o limite do nosso Estado. E é por isso que eu estou vindo aqui convidar todos e todas para estarem atentos a esse assunto e para lutarem, combaterem bravamente, duramente essa reforma, como a gente foi para as ruas para combater a reforma da Previdência. A gente não pode aceitar que as carreiras dos servidores públicos sejam destruídas e que, consequentemente, o Estado esteja apenas a serviço daqueles que querem lucrar mais.